então, boas-vindas a todos, né, a Andréia, que vai fazer a nossa apresentação hoje, ao Fábio, que está aqui também prestigiando o grupo, e todos os demais. Andréia, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigada. A Roberta quer falar alguma coisa antes de começar? Eu vou projetar a apresentação aqui para vocês. Eita, tem que autorizar, né? Mas alguém vai projetar para eu já autorizar aqui, Andréia? Não. Tá. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite de vocês. Eu vou falar sobre esse trabalho, sobre o Banco Mambuca e a circulação da moeda social Mambuca de Maricá, que está sendo realizado junto com a Roberta e o Rodrigo. O objetivo dessa exposição é introduzir brevemente o conceito de bancos comunitários e moedas sociais e apresentar um pouco do Banco Mambuca e da moeda Mambuca de Maricá e apresentar dados descritivos preliminares sobre a moeda Mambuca em relação à criação e circulação da moeda entre fevereiro de 2018 e agosto de 2020, que são os dados que a gente tem. Eita, não passa, né? Esqueci que tem esse problema do PowerPoint. Tudo bem se eu ficar assim, então? Tá meio pequeno para os míopes, Andréia. Tem que pensar na gente. Tá, então, Andréia, talvez seja melhor usar um PDF. Sim, eu vou fazer Mas isso. assim eu acho que já está ok, né? Não? Eu acho que está ótimo. Oi, perdão. Não sei. Eita, desculpa. Aconteceu tudo. É porque eu tenho uma versão em PDF que eu tinha esquecido. Tá, estão vendo bem? Uhum. Sim, dá para ver sim, André. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Esqueci como é que faz para apresentar a tela toda. Desculpa, pessoal. Ctrl L. Pronto. Valeu. Obrigada. Então, a ideia é apresentar os dados descritivos preliminares sobre a moeda Mambuca em relação à criação e circulação entre fevereiro de 2018 e agosto de 2020. Os bancos comunitários, eles são instituições sem fins lucrativos que têm como objetivo promover o desenvolvimento local e complementar a oferta e acesso ao sistema financeiro. No Brasil, existem mais de 100 bancos comunitários, existe a rede brasileira de bancos comunitários, e no Brasil, os bancos comunitários têm como função, dentre outros, a gestão de recursos e atividades voltadas para as necessidades e demandas locais. Então, é importante que a comunidade a qual o banco atende reconheça e se aproprie do banco enquanto instituição e que as demandas e manifestações dessa comunidade estejam presentes na tomada de decisão do banco. Também é função do banco comunitário conceder linhas de crédito a juros baixos, tanto para estimular o consumo como para estimular a produção, e a emissão e uso de moedas sociais. As moedas sociais, elas são um dos principais instrumentos usados pelos bancos comunitários para promover o desenvolvimento local, e elas são moedas que são complementares à moeda nacional, e a grande característica delas é que elas são delimitadas territorialmente, então elas só circulam dentro de um território pré-determinado. E elas podem ser emitidas por entidades privadas ou públicas. Então, o banco comunitário pode, por exemplo, conceder empréstimos em moedas sociais ou distribuir moeda social e, a partir disso, estimular o consumo local e se espera que haja um ciclo de dinamização da economia dentro daquela localidade. Para isso acontecer, é preciso que exista uma relação de confiabilidade entre o banco e a moeda e a comunidade, e isso é atingido através de um relacionamento de proximidade entre o banco comunitário e aquela comunidade. E no caso das moedas sociais brasileiras, elas são lastreadas em real, isso também confere um pouco mais de confiabilidade. No caso particular de Maricá, outra
modalidade que isso era confiabilidade da moeda é o fato dela ser emitida por uma instância do governo local, né, da prefeitura. Tanto o Banco Mumbuca como a moeda Mumbuca foram criados pela prefeitura de Maricá a partir de uma lei municipal em 2013. Então, o Banco Mumbuca ele atende a todo o município de Maricá e ele foi criado com o propósito de realizar pagamento de benefícios sociais e transferência de renda em moeda Mumbuca. Maricá recebe royalties de petróleo. Então, em 2013, a prefeitura decidiu fazer uma política de transferência de renda e para garantir que aquele recurso iria circular dentro de Maricá e dinamizaria a economia maricaense, eles optaram por usar como instrumento de política pública o Banco Comunitário e a moeda social. Outra característica particular da moeda Mumbuca é que ela já surgiu originalmente digital. Outras moedas sociais no Brasil chegaram a surgir no formato físico, mas a Mumbuca, desde sua origem, ela era digital e a partir do uso do cartão magnético. Então, a Mumbuca ela tem a paridade de 1 para 1 com o real, e a criação da moeda ela é feita majoritariamente a partir do pagamento de benefícios sociais pela prefeitura. Então, hoje em dia, como funciona? A prefeitura deposita no Banco Mumbuca o valor dos benefícios para serem distribuídos, e o Banco Mumbuca faz o repasse desses benefícios. Hoje em dia, também é possível que pessoas físicas e negócios façam depósito no Banco Mumbuca para converter real para Mumbuca, que seria considerado como criação de Mumbuca, mas nos dados que a gente tem, essa modalidade de criação de Mumbuca ela é pouquíssimo expressiva. Em relação à destruição de Mumbuca, para efeitos desse trabalho, ele vai ser equivalente ao resgate de Mumbuca, é a conversão de Mumbuca para real, ou seja, é a retirada de Mumbuca da circulação. Essa operação ela é possível para todas as contas do Banco Mumbuca, exceto para beneficiários da Renda Básica Cidadania. Entre 2013 e 2017, os programas sociais que transferiam renda em Mumbuca eram o Renda Mínima, que foi criado em 2013, e o Renda Básica Cidadania, que era um programa complementar ao Renda Mínima, que foi criado em 2015, se eu não me engano. Ambos esses programas eles eram pagos por domicílio. E nesse período, a produção do cartão Mumbuca ela era feita por uma empresa privada de cartão alimentação. Em 2018, o Banco Mumbuca adotou a plataforma Dinheiro, que é uma fintech da rede brasileira de bancos comunitários. Funciona como se fosse uma conta digital, que é um arranjo de pagamento pré-pago para fazer compras e transferências. Então, e ele pode ser usado com um aplicativo de celular. Então, a partir disso, todos os cidadãos de Maricá passaram a poder ter acesso à Mumbuca. Bastava que eles tivessem uma conta no Banco Mumbuca. E para abrir uma conta no Banco Mumbuca, basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Porque antes disso, a criação do Mumbuca, como ela era feita pela transferência de renda dos programas sociais, os beneficiários recebiam cartão Mumbuca, que era a única forma de transacionar Mumbuca. A partir da plataforma Dinheiro, eles podem transacionar por celular. Então, não só os beneficiários podem transacionar em Mumbuca. A partir disso também, o Banco Mumbuca passou a fazer a própria gestão dos cartões e o que a plataforma Dinheiro permite é que o Banco Mumbuca emita moeda digital. Com isso, o credenciamento de negócios também ficou menos burocrático e o valor transacionado nos negócios fica disponível à vista na conta do negociante no Banco Mumbuca. Então, uma pessoa vai num negócio credenciado, compra em Mumbuca, seja por cartão Mumbuca, seja por celular, e aquele dinheiro fica disponível em Mumbuca, na conta do Banco Mumbuca do comerciante. Nesse período também, por exemplo, o Banco Mumbuca começou a pagar o salário de alguns funcionários em Mumbuca e a prefeitura paga o abono salarial dos funcionários em Mumbuca. Uma grande característica desse período é que, como a Mumbuca começou a ficar disponível à vista para os negócios na conta do Banco Mumbuca, ela pode ser usada mais de uma vez. Então, se o negócio recebe em Mumbuca, o próprio negócio, comprar em outros negócios credenciados em Mumbuca, na cidade de Maricá. Então, eu vou falar um pouco de alguns marcos importantes no tempo que vão ser importantes para entender um pouco os dados, e eles vão aparecer nos gráficos como barras verticais. Então, em maio de 2019, a Prefeitura anunciou a reformulação e expansão do Programa de Renda Básica Cidadania, que eu vou me referir a ele como RBC. Em agosto de 2019, o programa, nesse novo molde, começou a ser pago. Então, como eu falei, antes havia o Renda Mínima e a Renda Básica Cidadania, que eles eram pagos por domicílio. A partir de agosto de 2019, o programa da RBC, da Renda Básica, ele englobou o programa de renda mínima e passou a ser um benefício individual, que passou a ser 130 Mumbucas por indivíduo.
Então, aumentou o montante de benefício distribuído pela prefeitura, né? Porque passa a ser pago por indivíduo. Em dezembro de 2019, teve o cadastramento de novos beneficiários na RBC, novembro e dezembro de 2019, e nesse mês a prefeitura antecipou o pagamento dos benefícios referentes a janeiro de 2020. Isso vai ficar aparente em alguns gráficos, porque em dezembro de 2019 teve uma maior circulação de Mumbuca na cidade, porque aumentou o número de beneficiários e porque as pessoas receberam por 2 meses, e em janeiro houve pouca criação de Mumbuca, já que a prefeitura pagou o mês de janeiro em dezembro. Em março de 2020, a prefeitura anunciou o pacote de medidas econômicas de combate à pandemia, que seriam pagos por 3 meses em Mumbuca, que foi a antecipação do abono natalino, o aumento da RBC para 300 Mumbucas e a criação do PAT. O PAT é o Programa de Amparo ao Trabalhador, que paga um salário mínimo por mês para trabalhadores informais e autônomos. E em junho de 2020, a prefeitura prorrogou por mais 3 meses o PAT e a RBC como 300 Mumbucas por indivíduo, e esses programas eles foram prorrogados mais vezes e eles ainda estão em funcionamento até hoje. Esse primeiro gráfico, ele mostra o cadastro de negócios e beneficiários. Os negócios estão em azul no eixo principal e os beneficiários estão em vermelho no eixo secundário. Em relação aos beneficiários, isso aqui é referente a domicílios, a unidade a domicílios. E aqui no final de 2017, início de 2018, é possível ver um aumento no cadastro de beneficiários. Isso é tanto referente a novos beneficiários que estão sendo cadastrados, porque o cadastramento estava aberto nesse período, mas também a gente está vendo a migração para a plataforma É Dinheiro, das contas de beneficiários para a plataforma É Dinheiro. Em novembro e dezembro tem esse pico no cadastro de beneficiários, que foi quando teve a abertura do cadastramento. E aqui, referente ao gráfico de negócios, a partir do início de 2018, que foi quando teve a adoção da plataforma É Dinheiro, a gente nota que tem um aumento na tendência de cadastro de beneficiários, e a partir do anúncio da reformulação da RBC e do seu primeiro pagamento, também tem uma tendência no aumento de cadastro de negócios. Chegando a um pico aqui em abril de 2020, abril e maio de 2020, que é logo após o anúncio das medidas de combate à pandemia, e em abril, que foi o primeiro pagamento do PAT e da RBC como 300 Mumbucas. Isso também coincide com alguns meses após o aumento no número de beneficiários. Lembrando que aqui em julho, né, em agosto de 2019, aumentou o número de beneficiários porque o benefício passa a ser de domicílio para indivíduos. Então, e aqui em dezembro aumentou o número de beneficiários no geral. É esperado que, conforme mais beneficiários se cadastram, ou seja, mais pessoas recebam as Mumbucas, né, porque as Mumbucas elas são criadas majoritariamente pelo repasse de benefícios, que mais negócios tenham interesse em se cadastrar no Banco Mumbuca, e é isso mais ou menos que esse gráfico mostra. Esse gráfico aqui ele é referente ao volume transacionado por tipo de transação por ano. Então, no Banco Mumbuca existem 4 tipos de transações. É o pagamento de boleto, a compra de bens e serviços, conversão de Mumbuca, que é a destruição de Mumbuca, e transferência entre contas É Dinheiro. A transação que mais movimenta a Mumbuca é a compra de bens e serviços em todos os anos, sendo a segunda a conversão de Mumbuca. Também é possível ver nesse gráfico que 2020 é o ano que mais movimentou Mumbuca na cidade. Lembrando que para 2020 a gente só tem dados até agosto. Então, isso aqui é referente só de janeiro até agosto de 2020. Isso acontece porque não só aumentou o número de beneficiários em dezembro de 2019, beneficiários da RBC em dezembro de 2019, mas porque com os programas de proteção econômica de combate à pandemia, aumentou o benefício da RBC para 300 Mumbucas e teve a criação do PAT. Então, mais pessoas passaram a receberem Mumbucas. Esse gráfico aqui mostra o volume transacionado por mês e o valor médio por transação, ou seja, o valor de todas as transações somadas por mês, né? As transações que a gente está considerando aqui é pagamento de boleto, compra de bens e serviços e transferência, ou seja, são as transações que fazem pagamentos em Mumbuca, né? Eu retirei as transações de conversão de Mumbuca porque elas estão retirando a Mumbuca de transação. E o período considerado é a partir da adoção da plataforma É Dinheiro, fevereiro de 2018, até agosto de 2020. Esse gráfico mostra que, a partir de agosto de 2019, quando foi começou o pagamento da RBC
como um benefício individual, começa uma tendência de aumento no volume transacionado. Isso é de se esperar, já que aumenta o montante que está sendo transferido para os beneficiários. Em dezembro, tem um pico, provavelmente porque tem um aumento no número de beneficiários, mas também porque nesse mês os beneficiários receberam referente a janeiro, tanto que em janeiro tem um vale aqui. E a partir de março de 2020, a tendência do aumento no volume transacionado aumenta ainda mais, que é quando foi anunciada as medidas de combate à pandemia e que em abril de 2020, quando foram pagos o PAT e o aumento da RBC, que aumenta ainda mais a circulação de Mumbuca na cidade. E em junho de 2020, quando essas medidas de combate à pandemia foram prorrogadas por mais 3 vezes, também vemos um aumento no volume transacionado. Aqui esse gráfico ele mostra o volume transacionado por tipo de conta proporcionalmente, então é as mesmas transações do gráfico anterior, dividido pelos tipos de contas. E a gente dividiu em 4 tipos de conta. Os negócios que realizam pagamentos, né? Dos negócios credenciados que recebem Mumbuca, 4.062 realizam pagamentos, ou seja, fazem pagamentos em Mumbuca. Os beneficiários do PAT, que aparecem a partir de abril de 2020, quando é feito o primeiro pagamento. Os beneficiários da RBC e os não beneficiários. Os não beneficiários são referentes às contas de usuários regulares, pessoas que recebem salário em Mumbuca e os funcionários da prefeitura que recebem abono salarial em Mumbuca. Esse gráfico mostra que os beneficiários da RBC são majoritariamente responsáveis pelo volume transacional de Mumbuca na cidade, sendo superados apenas pelos beneficiários do PAT a partir de maio de 2020. Provavelmente, possivelmente, porque o benefício do PAT é maior, né? É um salário mínimo. Mas isso nos mostra que o volume transacional de Mumbuca na cidade ele é realizado majoritariamente pelas pessoas que recebem transferência de renda pela prefeitura. Em relação aos negócios, a partir de abril de 2020, existe uma leve tendência de aumento na participação dos negócios no volume transacionado. Isso pode ser tanto porque aumenta o número de negócios que estão credenciados no Banco Mumbuca, como porque com o aumento da quantidade de Mumbucas em circulações, mais negócios recebem Mumbuca e podem transacionar em Mumbuca. E em relação aos não beneficiários, eles têm participação pouco expressiva no volume total transacionado e a partir do primeiro semestre de 2020, quase inexpressivo. Os próximos 2 gráficos que eu vou mostrar, eles são referentes à proporção de conversão de Mumbuca para real, ou seja, é a destruição de Mumbuca. Lembrando que as Mumbucas, como eu falei, elas são majoritariamente criadas a partir da transferência de renda da prefeitura e os beneficiários da RBC, que são os que mais recebem a Mumbuca, eles não podem converter a Mumbuca para real. Então, é de se esperar que a média no período seja baixa, né? De 36%, porque eles não podem converter Mumbuca para real, eles têm que consumir em Mumbuca. Existem 2 outliers nesse gráfico. Janeiro de 2020, que, como eu falei, teve baixa criação de Mumbuca nesse mês, porque a prefeitura pagou o benefício dobrado em dezembro de 2019. Então, esse mês, o gráfico ia lá para cima, então eu retirei do gráfico para poder não atrapalhar a visualização dos outros meses. E junho de 2020, que aparentemente, pelos nossos gráficos, não houve conversão de Mumbuca nesse mês. Então, tudo bem, a gente espera que a média do período de criação de conversão de Mumbuca seja baixa, porque os beneficiários da RBC não podem converter, mas em relação aos beneficiários do PAT, que são pessoas que recebem transferência de renda da prefeitura e que podem converter Mumbuca sem ter que pagar nenhuma taxa, eles podem converter Mumbuca sem pagar nenhuma taxa, de todo o montante do benefício concedido pela prefeitura, apenas 13% foi convertido para real, o que indica que as pessoas que estão recebendo o PAT possivelmente estão consumindo em Mumbuca, ou seja, na cidade de Maricá. Esse gráfico é a proporção de conversão de Mumbuca para os negócios, ou seja, a receita dos negócios naquele mês sobre a quantidade de Mumbucas que eles converteram para real naquele mês. Os negócios, eles pagam uma taxa de 1% para converter Mumbuca para real, se eles fizerem essa conversão entre os dias 6 e 31 do mês. Então, entre os dias 1 e 5 do mês, os negócios não pagam nenhuma taxa para converter Mumbuca para real. Esses gráficos, eles são bem parecidos. A gente imagina que a maior parte da conversão Mumbuca seja realizada por negócios. Dos negócios credenciados na RBC, que são 8.267, dos negócios credenciados no Banco Mumbuca, que são
8.267, 73% recebem pagamentos em Mombuca, ou seja, estão recebendo Mombucas nesse período, de fevereiro de 2018 até agosto de 2020. Desses 6.041, 67% convertem Mombucas para reais. E desses que convertem Mombucas para reais, 26%, no caso desses 6.000, né, 26% usam sua conta no Banco Mombuca exclusivamente para converter Mombucas para reais, ou seja, para esses negócios, conforme eles recebem Mombuca, eles retiram aquela Mombuca de circulação, é o que a gente imagina. Mas o que esse número nos mostra também é que 36% dos negócios não convertem Mombucas para reais. Então, a gente imagina que esses 33% de negócios estão consumindo em Mombucas. A média no período de receita sobre conversão de Mombuca é de 59%. Até o primeiro semestre de 2019, tem uma tendência de aumento na proporção de conversão de Mombuca para reais por parte dos negócios. E a partir do anúncio da reformulação da RBC e do primeiro pagamento da RBC como benefício individual, tem uma tendência de decrescimento na proporção de conversão de Mombuca. Em dezembro de 2019, tem esse vale, né? Provavelmente porque aqui tem mais Mombucas circulando, porque os beneficiários receberam por 2 meses, tanto que tem um pico em janeiro de 2020, e em junho de 2020, que aparentemente não houve conversão de Mombuca. O que essa média do período nos leva a crer é que 40%, aproximadamente 40% dos recursos que os negócios absorvem em Mombuca possivelmente estão sendo reinseridos na economia de Maricá. A hipótese que a gente tem é de que, principalmente, pequenos negócios utilizem as Mombucas para, por exemplo, comprar insumo em outros negócios credenciados em Maricá. Então, uma pequena mercearia pode comprar os seus insumos em outro estabelecimento em Mombuca, dentro de Maricá, então, né? Ou para o consumo próprio também. A gente ainda não olhou mais a fundo, a gente tem uma dificuldade porque muitos dos negócios eles não são formais, e dos negócios formais a gente não tem todos os CNPJs, então a gente não consegue ver o porte dos negócios que a gente tem, com certeza. Mas eu olhei recentemente e dos negócios que transacionam em Mombuca, que são 4.041, que eu mostrei anteriormente, aproximadamente 49% são contas de negociantes que também recebem o PAT. Ou seja, isso pode ser uma indicação de que são pequenos negócios. Então, seria uma indicação de que quase metade dos negócios que transacionam em Mombuca são negócios de pequeno porte, ou pelo menos são de negociantes que são informais ou autônomos. Como a conclusão bastante evidente é de que houve um aumento no volume transacionado em Mombuca e Maricá, principalmente no início de 2020, né, no primeiro semestre de 2020. Isso está relacionado tanto ao aumento no número de beneficiários, como aos programas de proteção econômica de combate à pandemia, que houve uma injeção de Mombucas em Maricá. O crescimento no número de estabelecimentos que aceitam Mombuca aponta para uma boa aceitação da moeda, e também está associado ao aumento no número de beneficiários e de pessoas que recebem Mombuca. E a baixa proporção de conversão de Mombuca, tanto por parte dos beneficiários do PAT, como por parte dos negócios, também é um indício da aceitação positiva da Mombuca. Como eu falei, essa exposição ela é uma análise preliminar dos dados. A gente está muito aberto a comentários, sugestões, recomendações. Os próximos passos da análise que a gente pretende fazer é investigar se os beneficiários da RBC poupam em Mombuca, então se há poupança em Mombuca dos beneficiários da RBC, e ver se a gente consegue estimar isso, fazer uma aproximação. A partir da identificação dos tipos de negócios formais, a gente também pretende investigar melhor os padrões de consumo, então em que tipos de negócios os indivíduos estão consumindo e os próprios negócios estão consumindo. E a gente também queria ver em relação ao giro e à circulação da Mombuca. Então, quantos ciclos a Mombuca faz antes dela ser retirada de circulação em relação à Mombuca que está sendo criada, e se isso varia conforme o tempo vai passando, e se isso é algum indício em relação à aceitação da moeda.
Obrigada. Roberta, se quiser complementar com alguma coisa. Gostaria de fazer perguntas. Acho que pode fazer, eu encerrei. Obrigada, então, André. A gente já tem uma pergunta aqui, a Fernanda Faio, ela se manifestou. Fernanda, você quer começar, então? Quero, não sei porque a André ia passar para a Roberta, não sei se ela quer falar antes. Não, rapidamente, assim, quando a André falou que a gente aceita sugestões, a gente realmente aceita qualquer sugestões, inclusive se vocês tiverem de literatura. Assim, sendo muito honesta, a gente tem, assim, a gente tem algum conhecimento de economia monetária, claro, mas assim, é pouco, não é a nossa área de especialidade. Então, a gente adoraria ouvir de vocês, o que vocês tiverem de indicação de literatura. Por exemplo, a gente está vendo como que a gente consegue calcular o giro da moeda, se tem alguma especificidade por ser uma moeda social, por ser uma moeda local. Então, a gente está vendo, enfim, a gente está começando a pesquisar esse tipo de coisa. Então, o que vocês tiverem de indicação, a gente aceita. Obrigada, pessoal, por nos receber aqui hoje. Obrigada. Não, com certeza absoluta. A gente vai ter muita... acho que a gente vai ter muita interação, sim, que esse é um tema de interesse nosso também. Mas vamos fazer um giro das perguntas. A Denise também tem alguma pergunta. Então, Fernanda, só seguindo a ordem. André, bom, e Roberta também, parabéns, o trabalho é muito legal. O Fábio veio ano passado apresentar a questão da Mumbuca aqui no FIND e a gente ficou impressionado. Assim, eu particularmente trabalho com um banco público, um banco de desenvolvimento, minha pesquisa é nisso, e aí eu achei super interessante a questão do Banco Mumbuca e até conversando com o Fernando, surgiram muitas dúvidas em relação à operacionalidade da instituição, né? Que eu não consegui, enfim, por falta de tempo, a gente até começou a procurar e acabei não conseguindo. A minha primeira dúvida é assim, em fazendo esse tipo de operação, o município acaba burlando de alguma forma a lei de responsabilidade fiscal. Isso está contabilizado? Como é que isso entra? Como é que tem um controle sobre isso? Que tipo de operação que eles conseguem fazer a não ser transferência de renda, sabe? Eles conseguem, ou seja, já tem alguma previsão para o município criar algum tipo de enraizamento local, algum processo de desenvolvimento, alguma coisa que atue nas potencialidades da região, ou seja, assim, algo que vá além de simplesmente da transferência de renda, né? E como é que isso entraria com a lei de responsabilidade fiscal e com a capacidade de investimento do município? E a segunda coisa que eu tenho muita curiosidade, talvez seja muito específico, é que assim, eu entendo que o Banco Mumbuca, ele não é uma instituição financeira, né? Portanto, ele não está cadastrado no Banco Central. Como é que é a operação, como é que é a regulamentação dessa instituição, né? Tem que ter alguma forma de regulamentação. Vocês tu falou aqui, Andréia, que a operacionalização dele passa por uma fintech agora, né? Mas ele tem que ter alguma forma de regulamentação, porque eu tenho que garantir que essa Mumbuca, que o valor da Mumbuca seja conversível, né? Então ele tem que ter alguma expectativa em relação a ele, qualquer regulamentação que acontece com isso. E como é que é fisicamente o banco? A Carmen me falou de uma apresentação que vocês fizeram que o banco ele é inteiro pago pela prefeitura, né? Como é que funciona essa operacionalização da instituição? Isso. Roberta, quer começar a responder? Não, só minha dúvida era, a gente responde ou faz outras perguntas e a gente responde no final, o que vocês preferirem. Bom, as perguntas estão todas aqui no site. Em geral, a gente faz um a um, porque, né, não sei, porque não são tantas perguntas também, né? Agora foi bastante coisa, acho que pode responder agora mesmo, né? Foi muita coisa. Você quer falar, Andréia, e aí eu posso complementar? Pode ser, eu vou falar das coisas que eu sei mais. Em relação à legislação, né, no caso, o Banco Mumbuca, ele
ele não é, né, uma instituição financeira, mas o E-Dinheiro, que é o sistema que ele usa, que é uma fintech, ela entra numa legislação de 2014, se eu não me engano, que regulamenta a fintech. Então, ele é um arranjo de pagamento pré-pago. Não está no sistema de pagamento brasileiro, mas eles prestam algum tipo de conta ao Banco Central, sim, via a plataforma E-Dinheiro, né? Mas o Moonbook em si, não. Posso, desculpa. Sim, claro. Não, o Moonbook, assim, porque eles ficam gerindo a plataforma, né? É só um sistema. E aí, a partir disso, eles usam. Eu não sei exatamente como funciona, eu não sei exatamente como funciona a lei, mas eu sei que eles não são... É uma instituição sem fins lucrativos, né? É uma sociedade civil, não lembro o nome direito, mas eles... É uma CIP, eu acho, né? É uma CIP. Então, eles não entram no Sistema Brasileiro de Pagamentos, até porque eles não passam da cota de volume de dinheiro, mas a partir dessa legislação, o Banco Central tem algum controle sobre isso, sim, mas eu não sei te dizer exatamente qual é o mecanismo. Eles entram, se não me engano, como sociedade de crédito direto. Estava olhando aqui as anotações. Desculpa, o Moonbuka, não a plataforma de pagamento. Isso, o Moonbuka. E assim, isso é uma coisa, por exemplo, que a gente começou a tentar entender melhor. Enfim, há 2 meses atrás, eu e a Andrea, e o que acontece? Quando a gente pegou os dados, a gente teve uma onda de dúvidas e a gente teve várias conversas com o banco. E aí, quanto mais a gente mexe nos dados, mais dúvidas a gente tem também. É horrível! Então, é horrível. Então, assim, a gente fica também nessa curiosidade e a gente estava olhando a lei e tentando entender, e aí, ao mesmo tempo, assim, enfim, é aquela coisa, a lei, às vezes a gente lê o negócio e a gente fica meio, oi, o que isso quer dizer? Então, assim, a gente queria também entender isso um pouco, como que é melhor, como que a relação do próprio banco com o Banco Central funciona. Então, o que a gente sabe é isso que a Andréa te repassou, e aí, específico, o Banco Moonbuka entra como sociedade de crédito direto. Isso. Tipo como um agente de microcrédito seria isso, então. Acho que essa sociedade de crédito direto, eu acho que a Paula conhece mais sobre isso. Então, o banco ele também pode fazer, ele também faz empréstimos. Assim, o banco tem algumas outras, digamos, atividades. Então, eles fazem algumas coisas como eles começaram a fazer, pelo que a gente entendeu, algumas atividades como atividade social na cidade, ensinar sobre crédito, etc. Mas parece que ainda são pequenas essas atividades. E aí, o que eles fazem é operacionalizar o pagamento da RBC e de outras transferências também. Tem as transferências que a Andréa comentou durante a pandemia e tem também, por exemplo, um outro que se chama Moonbuka Indígena, que é específico para povos indígenas do Maricá. E eles também fazem microcréditos, que aí geralmente são microcrédito. Tem 2 que são os maiores, um é para melhoria na casa e outro é para microempreendedor. Então, assim, essas são as principais atividades do banco. Porque você falou que você queria entender um pouquinho mais como funciona o banco, eu não sei se é nesse sentido. Não, eu tenho muita curiosidade de entender a regulamentação dele, porque eu entendo que ele não é instituição financeira, mas se ele passar para o próximo estágio do processo, que é por isso que eu fiz a primeira pergunta, que seria uma questão mais de promoção do desenvolvimento local e não apenas transferência de renda, não que a transferência de renda seja pouco, não é isso, mas sabe que ele começa a fazer projetos de enraizamento e potencialidades dos negócios locais, ele vai precisar ter um estímulo maior do que somente uma OCIP, ele teria que atuar como uma agência de fomento, né? E é por isso a minha pergunta em relação à regulamentação dele com o Banco Central por causa da conversibilidade também, né? O que garante essa conversibilidade? Eu tenho muita curiosidade, eu não conheço o assunto. Eu não sei se... Só assim, eu cheguei a dar uma olhadinha no estatuto do banco, o que é citado lá é a Lei 9.790, que é a lei, né, de sociedade
de interesse público. Sim. Ele se constituiu como tal. Essa é a lei, por exemplo, utilizada normalmente pelas ONGs, né? É o que permite que haja algum convênio de uma instituição privada que não tem fins lucrativos com os governos. E aí é essa possibilidade desse convênio que permite algum repasse, né, de recursos dos governos para essas instituições, esse caráter não lucrativo delas e essa finalidade social, né? Aí tem uma descrição na lei de várias possibilidades do que essas instituições podem fazer. E a questão do crédito, ela está colocada lá, de alguma forma. Agora, o que eu consegui entender é que tem que ser uma oferta de crédito, assim, com juros baixos, né? Tem que ter um caráter social, né? Para que... E a sociedade de crédito direto, tem que ver isso direitinho, Roberto, ela é uma coisa muito recente, de alguma forma. Eu não sei se eles começaram a tentar enquadrar esse tipo de instituição aí, mas me parece que provavelmente... bom, pelo menos lá no Estatuto, ela ainda está sendo enquadrada dessa forma. E certamente o Banco Mumbuca, hoje, enquanto o Banco Mumbuca, ele não está sob a regulação do Banco Central. É provável que, como a Andréia e a Roberta disseram, a fintech, o e-dinheiro tenha que responder de alguma forma, por ser uma instituição de pagamento, né, na verdade. Sim. Eu queria fazer só um pequeno papel de mediador aqui. Eu não cumpri as honras da casa, mais ou menos, né? Embora não esteja em casa, né, Fernanda? Vocês que sim, estão claro aí, que tá. Mas eu me sinto um pouco... Não, só para dizer, a gente tem aqui a Denise e o Danilo, que estão participando, eles são alunos de um curso de um mestrado profissional em gestão de políticas públicas da FGV de São Paulo. E eles escolheram Maricá, enfim, eles podem explicar exatamente o que em Maricá, mas tem a ver com o banco, né? Como objeto de estudo do trabalho deles. E eu vi que a Denise já colocou uma pergunta, o Danilo também colocou alguma lei aqui. Então, Denise, Danilo, podem, a hora que vocês quiserem, entrem aqui na conversa e participem, porque talvez a gente esteja elucubrando sobre questões que vocês já conheçam melhor, né? Então, fiquem à vontade aí para participar, vocês são muito bem-vindos. Essa lei que o Danilo colocou é a lei que a Andréia comentou. Que é de 2013, na verdade. É a lei que o Banco Mumbuca, que o e-dinheiro se enquadra. Então, assim, tem o que a Paula falou, sim. Desculpa, tem o Banco, tem a lei 9.000, eu esqueço sempre o resto da lei, tem essa lei, mas a de 2013 é que o e-dinheiro se enquadra e é que a gente está mais explorando. Mas, assim, bom, eu não sei quais são os planos do banco, Fernanda. Eu não sei se eles têm interesse, na verdade, também em enfim, empreender mais atividade na cidade, como você está falando. Bom, a gente sabe que a prefeitura tem vários planos para a cidade, no geral, tipo de desenvolvimento, desenvolver mais a cidade, mas em relação ao Banco Mumbuca, enfim, eu não posso responder, porque, na verdade, a gente não sabe. Mas, sim, para eles fazerem isso que você falou, eles teriam que mudar, enfim, o enquadramento deles. Oi, bom Se eu dia. puder só especular rapidamente nesse ponto, desculpa, Lilian. A impressão que a gente tem é que eles não têm essa preocupação de ser um banco de desenvolvimento de fato, né? As coisas estão desconectadas. Você tem o banco com pequenos créditos produtivos, pequenos créditos para pessoais, e você tem, como a Roberta falou, outras instâncias do governo que estão tentando pensar em desenvolvimento, e eles têm feito aí, contrataram várias pessoas, o próprio Israel, né, que foi colega nosso, aluno aí, colega de vocês, aluno nosso, e o pessoal lá do, enfim, daquele grande especialista na economia do Rio de Janeiro, cujo nome eu acabei de esquecer agora, daqui a pouco vocês me falam. Mauriase. Exato. E eles então estão preocupados em questões de vocação da cidade, em desenvolvimento local e tudo mais, mas eu acho que as coisas não estão conectadas ainda, eventualmente por uma limitação, inclusive, do que eles podem fazer. Depois, até mais adiante, se você puder falar sobre a questão, você, Fernanda, que fez a pergunta, mas a lei de responsabilidade fiscal, em que sentido ela seria burlada pelo banco, né? Mas eu acho que a Lilian queria falar, eu só queria fazer um pequeno comentáriozinho aqui.
Oi, gente, só me apresentar rapidinho, eu sou orientanda do professor Luiz Fernando de Paula, ele que me passou o link para eu estar aqui hoje, que eu estou Ele fazendo falou, meu doutorado sobre, estou estudando moedas locais, assim, de modo amplo no Brasil, né? Na verdade, o Mumbuca é um outlier do que é fora do padrão, né? E só falando rapidinho também, tem uma lei que o Banco Central diferencia, né, as moedas eletrônicas, que é por isso que as fintechs podem operar, e ele faz questão de diferenciar moedas eletrônicas das criptomoedas, né, que ainda não tem uma regulamentação muito... não tem, né? Enfim. Eu gostei também de tudo que você perguntou, porque é um pouco na linha do que eu ia perguntar também, né? Porque logo na apresentação, aí a Andrea abriu dizendo que, né, os bancos, eles servem justamente para buscar fazer essa conexão com a comunidade, a demanda local, e daí toda essa conversa fiquei em dúvida, né? O banco comunitário aí, ele é um banco oficialmente comunitário ou ele é da prefeitura? Como é que é isso, né? Porque não tá muito, porque se for para seguir a linha dos bancos comunitários, vamos dizer, ele teria que fazer parte aí dentro de uma associação comunitária, de ter essa mobilização realmente ali local, né? E justamente também para criar esses outros programas de desenvolvimento pelo olhar e iniciativa da comunidade, e não como sendo, né, uma coisa do governo, daí uma agência de fomento, né, ou um banco de desenvolvimento do governo. Então, como é que é essa... Eu nunca tinha pensado nisso, né, que talvez poderia seguir para esse lado vindo realmente do governo, justamente porque eles se amparam muito na questão do e-dinheiro, que vem do Instituto Palmas, né? Então, seria interessante se vocês tivessem alguma ideia, né, de qual é esse caminho, como é que está isso. Só fazer uma pequena intervenção, eu tenho a impressão que a criação do banco, não sei se eu estou errada, mas ela tem a ver com a decisão de você usar o fundo soberano, né, que são os royalties de Maricá. Quer dizer, então ele tem essa especificidade também, né? Então, anteriormente, em algum momento, aparece essa figura aí do fundo soberano dando, né, sendo o que dá o funding, né, dessas operações todas, né? Quer dizer, da política de transferência e de usar o banco como sendo... Aí, então, isso é que cria, pelo que eu percebo, a especificidade da questão de Maricá, né? Que talvez seja diferente do resto, eu não conheço como é que são as outras... Eu entendo que o banco seria o meio de distribuir, que, né, a prefeitura, no seu caráter do governo municipal, escolheu o banco para distribuir a renda, né? E poderia ter sido um banco que, por acaso, já tivesse lá, mas como não tinha, então eles criaram isso. E eu não sei se a Paula, que leu o estatuto, né, falou, viu alguma coisa sobre essa questão de governança, né? Quem que é o dono da organização, afinal de contas? Então, o banco, ele é como se fosse uma... Desculpa, esqueci o nome. Assim, para explicar um pouco, tem a ver com o que a Carmen falou, tem a ver com o fundo, mas assim, tem a ver com o desejo da prefeitura de desenvolver melhor a cidade e de criar uma renda básica. Desde o início, assim, o plano era esse. E, na verdade, o antigo prefeito, o Quaquá, ele se interessou pela ideia da moeda social, porque ele achou que seria muito importante numa cidade como Maricá. E, assim, tinha esse consenso, porque Maricá acabava sendo uma cidade, enfim, dormitório. Então, uma forma de desenvolver melhor a cidade seria justamente a moeda social. E tinha um caráter muito interessante para eles, e é uma das coisas que a gente percebe, que a gente está percebendo na nossa pesquisa, é que tem uma certa noção muito forte na moeda social, aparentemente, para as pessoas, tanto do governo quanto dos usuários, até onde a gente conseguiu encontrar eles, né? A gente ainda não foi a campo, a gente espera ter mais respostas sobre isso quando a gente for a campo. Porque cria um certo sentimento de que a moeda é da cidade, um certo sentimento de comunidade em relação à moeda.
Então, a ideia realmente veio da prefeitura, como você falou. Eles foram atrás do Banco Palmas para tentar entender como que eles poderiam trazer o banco para Maricá. A ideia de ser a moeda digital foi desde o início também por parte deles, porque eles sabiam que ia ser um volume relativamente grande, que ia estar girando na cidade. Então, assim, eles são uma entidade separada da prefeitura, no sentido de que eles não estão dentro do fluxograma da prefeitura, mas eles estão, sim, operacionalizando a renda. Então, o que a gente entende de tudo que a gente fez até agora, que a gente está fazendo várias entrevistas qualitativas com o pessoal de Maricá, pessoal que implementou o programa, que desenvolveu, com o banco em si. O que a gente entende é isso. Veio do desejo da prefeitura, mas o banco é uma coisa separada. Responde sua pergunta. Só 2 comentários, se eu puder, com relação a isso. A gestão do fundo é completamente distinta da gestão do banco, né? O fundo ele é realmente associado à prefeitura. O banco não. O banco, acho que a melhor definição é como a Lilian colocou, né? Foi a forma encontrada pela prefeitura para fazer essa distribuição dos recursos, mas podia, né, desse benefício, podia ser de outra maneira. Agora, teve também um desenvolvimento recente, Roberta, você me ajuda aí com a memória, mas a gente estava em contato com a Natália, que era a pessoa que geria o banco, né, que era enfim, não lembro, diretora e tudo mais, e houve uma mudança. E isso fazia parte de um processo de modificação também. Eu acho que tem uma espécie de processo de ganhar independência maior com relação à prefeitura, que está em curso. Mas eu não tenho como explicar isso de maneira muito detalhada, é algo que a gente tem que verificar, mas se eu não me engano isso está acontecendo, então é algo que nasceu um pouco como uma startup da prefeitura e depois deixou de ser, né? Tá deixando de ser pouco a pouco. Deixa só, hoje 14h está tendo essas reuniões do plano diretor, a Manuela do Banco Mumbuca vai falar, e há algumas semanas eu, o Fernando, a Carmen e a Paula tivemos uma reunião com ela, e ela falou bastante dessas coisas que a gente está discutindo aqui, um pouco o objetivo do banco e tal. Então, acho que também vale a pena a gente, quem tiver interesse, assistir hoje à tarde, né? O Fernando mandou um PDF por e-mail. Tem o link, Fernando? Qualquer coisa, você... ou manda o documento aqui pelo chat mesmo. Né? No PDF tem um link, eu vou clicar e mando copiado aqui. Beleza. Bom, vamos seguir então, talvez as perguntas. Alguém quer falar? Surgiu uma nova pergunta aqui, se eu puder fazer a partir dessa conversa. Eu fiquei pensando na perenidade dessa organização que foi criada, né, do Banco Comunitário. Não sei se tem essa questão dos royalties, se tem um prazo, se isso foi pensado, né, até quando que vai ter ou não, ou deixar de ter. E se há uma preocupação depois dessa organização que foi criada realmente manter essa coesão social e continuar com ações de microcrédito, né? Porque o microcrédito ele também vem independente dos royalties, né? Tem principalmente o Banco do Brasil tem uma linha de microcrédito que já é feita aí através dos bancos comunitários no Brasil. E eu pergunto isso porque a gente tem um histórico aí de muitos bancos comunitários que foram criados porque tinha um edital do governo que foi que, né, dava recursos, e daí quando esse edital deixou de existir, os bancos simplesmente entraram em operação, né? Até o próprio Instituto Palmas fala que eles não tiveram nenhum pedido de fechamento de banco, eles estão lá, só que não estão operando, né? Então, acontece isso, né, de criar essa dependência também de recursos externos, né? E o que eu tenho visto aqui, né, assim, como até o resultado preliminar da minha pesquisa que eu estou fazendo, é que os bancos que foram criados em organizações comunitárias que já estavam há muito tempo operando, eles, né, conseguem se manter independente desse recurso de edital, né, dessa parte do governo. Gente, eu acho bom a gente seguir um pouco, de repente, as questões aqui, né? Porque senão a gente pode perder. Acho que a gente foi. Eu posso só, então, responder o que o Fábio falou para mim? E também depois, isso que a Lilian falou, talvez a Roberta possa comentar um pouco. A Roberta comenta primeiro.
Lilian, assim, pelo que pelo que a gente vê da cidade do banco, o interesse é manter o banco e, assim, ampliar, por exemplo, as linhas de crédito. Isso é algo que eles já fazem, eles parecem ter interesse de ampliar. Eu não vejo nenhum tipo de movimentação da parte deles que me daria a entender isso, não. Muito pelo contrário, eles parecem bem investidos em poder expandir nesse sentido, pelo menos de linhas de crédito. Tem o risco, a gente não sabe, é petróleo, né? O valor oscila, vai acabar, a gente não sabe quanto que vai valer no futuro. Então, eles têm essa preocupação. Foi criado esse fundo soberano hoje mesmo, ontem eu vi a notícia de que eles estão com 500 milhões de reais no fundo, estavam assim uma notícia meio comemorando e tudo mais, né? Então, acho que eu falei, respondendo a Carmen, que o fundo não tinha a ver com o banco, não no curto prazo, né? Mas talvez no longo prazo, sim, porque seria uma maneira de perenizar isso. Então, para o curto prazo, eles sabem que não tem problemas maiores. Eu acho que mesmo que aquela lei da partilha dos royalties mude, né, eles ainda teriam um orçamento relativamente folgado, o suficiente para pagar essa renda básica, né? Mas o fundo serviria para, no longo prazo, manter políticas desse tipo. Eu acho que se há uma preocupação, é essa. É claro que com a crise, enfim, precisaram usar recursos do fundo, algumas coisas mudaram aí, né? Mas é mais ou menos isso. Fernando. Até porque no longo prazo, se tudo der certo, a gente não vai ter mais utilidade para o petróleo, né? Transição verde vai acontecer. Não, eu queria, tu falou da lei de responsabilidade fiscal, Fábio, do jeito que eu vejo para a pergunta de vocês, e faz tempo que eu não estudo isso, lei de responsabilidade, tu tem duas formas de infringir a lei aí. Uma é que nenhum órgão do governo pode emprestar para esse governo. Isso foi uma das causas do lance da Dilma. Então, assim, e fazendo transferência de renda, o Mumbuca sendo do município e o município não pagando esse dinheiro para o Mumbuca, ele está infringindo a lei de responsabilidade fiscal. E isso só pode acontecer, um órgão só pode emprestar para uma unidade federativa se ele for instituição financeira, e não pode ser para o controlador. Por isso a minha pergunta dele ser instituição financeira. Né? Isso foi, inclusive, porque as agências de fomento se transformaram em instituições financeiras, elas foram criadas exatamente como instituições não financeiras. E aí, para burlar, foi na lei de responsabilidade fiscal que elas passaram. E a outra questão é que, na verdade, que eu pensei na lei de responsabilidade fiscal, mas essa em particular eu acho que é interessante para vocês por causa da evolução do banco, da evolução da sua atuação. Tem um limite aí do que ele pode, ele não pode emprestar dinheiro para o controlador, né? E em fazendo isso, ele vai estar emprestando, fazendo transferência, enfim, eu não sei como é, por isso que eu queria ver como é que funciona esse mecanismo de transferência. Eu posso até passar para vocês o que tem sobre agência de fomentos para isso, que daí eu tenho. E o outro ponto é que, assim, na verdade, o município está criando moeda, né? Então, como é que entra isso no orçamento? Se não está no orçamento, ele está burlando a lei de responsabilidade fiscal, porque ele está gastando mais do que ele está arrecadando, e aí como é que entram aqueles limites de pagamento? Porque tu estava falando, André, que ele paga uma parte da complementação do salário de funcionário. Só que o salário do pessoal, ele está na lei de responsabilidade. Aí como é que ele faz isso? Que parcela entra isso? Como é que isso é contabilizado, né? Ele está, na verdade, fazendo um por fora. Eu achei super esperto deles, é muito interessante, mas de alguma forma, como é que isso é contabilizado nesse mundo fiscalista nosso? Gente, mas se não der para responder... Essa parte da gravação, Fernanda, você corta, edita para tirar do vídeo. Eu também acho complicado isso. Não, porque o Fábio perguntou depois nesse sentido. Não, eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem, né? Como é que isso é? E tem outra coisa que, por exemplo, o banco ele faz edital de cultura, ele tem uma série de apoio a vários programas, que também, quando eu ouvi, me parece que poderia haver no futuro uma forma das despesas da prefeitura. Assim, isso não estou dizendo que é o objetivo, não estou dizendo que acontece,
mas abre uma brecha para, por exemplo, você tirar gasto oficial e fazer gasto via banco, quando você faz um edital da cultura, que vai, sei lá, reformar o prédio, contratar terceirizados, não sei o quê, você está fazendo um governo paralelo, né? Exato. Essa é uma questão bastante delicada mesmo, eu acho, porque pelo que eu vi sobre o banco, ele está fazendo diferentes atividades de apoio e de fomento aí, então é uma questão bastante relevante mesmo. Ele está financiando o controlador, né, Adriano? De certa forma. Tem que cortar essa parte eu mesmo, ainda não vejo Júlia. dessa forma, mas eu acho que há um risco. Eu acho que há um risco, é muito interessante isso. E é por isso que um plano diretor é importantíssimo, né, para você ter diretrizes claras, né, se isso vai ser uma alternativa. O que é curioso é o seguinte, nas nossas conversas com o pessoal da prefeitura, eles têm uma preocupação imensa. Eu acho que eu até mencionei da outra vez que eu vim aqui, né, conversar com vocês. Eles não dão nenhum passo sem um respaldo jurídico muito grande para tudo que eles vão fazer. Eles ficaram o ano todo de 2020 com os 42.500 beneficiários sem aumentar, porque era ano eleitoral. Eles viram a brecha de aumentar o valor, até porque você tinha auxílio emergencial, você tinha uma série de outras coisas, mas eles não aumentaram o número de beneficiários. Entre outras, eles gostariam, né? Tem outros participantes aqui de 4 anos de idade, gente, desculpa. Então, eles fizeram isso por medo um pouco das consequências, né? Então, acho que as preocupações são importantes. Seria legal a gente até ter uma conversa depois com eles, porque eu acho que eles têm essas questões em mente, né? Bom, mas vamos lá. Tem outras perguntas aí, né? Fernando, você controla aí. Tem perguntas no chat, Danilo também levantou as mãos. A Denise tem colocado uma pergunta. Sobre quem recebe... Todos os credenciados a receber Mombuca são pequenas empresas ou autônomos? Não. Qualquer estabelecimento pode receber Mombuca, pode ser formal ou informal. Mas você tem, por exemplo, grande rede de mercado que recebem Mombuca. Então, não precisa ser necessariamente um negócio pequeno. Mas uma coisa, por exemplo, que todo mundo sempre fala que sempre aceita é mototáxi, que, enfim, tem muito na cidade e aceita e sei lá, qualquer comércio informal pode receber. Tanto que é isso, a gente não tem informação sobre CPF, sobre CNPJ, porque tem bastante, na verdade, estabelecimentos informais. Até porque a taxa de informalidade em Maricá é baixa. A minha dúvida, Roberta, e desculpem aí a câmera, mas eu estou com um problema aqui na câmera do meu, não consigo ligar, é um autônomo. Porque eu sei, por exemplo, que existe, por exemplo, manicure que recebe Mombuca, certo? Essa pessoa, ela tem uma conta pessoa física para receber. Ela precisa ter um MEI, ela precisa ser MEI para poder ter conta e receber. Porque é mais assim, eu estava pensando mais nessa coisa que vocês colocaram do uso, né? De como quem está recebendo está usando. Se quem estiver recebendo for uma pessoa física e não necessariamente um estabelecimento comercial, esse uso também é de consumo, não é de compra de insumo, né? Nesse sentido. A pessoa para receber em Mombuca, no sentido de receber o pagamento de algum tipo de transferência de serviço ou de produto, ela tem uma conta que não é exatamente uma pessoa física, é uma conta de... eu esqueci qual é o nome que eles dão, mas é uma conta de comerciante. É um tipo específico de conta. E essa conta, por exemplo, pode fazer o resgate de Mombuca para real, de acordo com as regras que a Andréa já falou. Então, assim, ela não precisa ser MEI, ela pode ser só, eu sou manicure, enfim, sei lá, eu vou na casa das pessoas, eu quero receber em Mombuca, eu vou e me cadastro para poder receber em Mombuca. A questão é que pessoas que são usuárias normais do banco, ou seja, que não são comerciantes, que estão aptos a receber em Mombuca, elas também podem fazer transferências entre si. Sendo que aí o banco, pelo que a gente entendeu, eles têm algum tipo de fiscalização para as pessoas que não são comerciantes não fazerem transações em moeda do tipo vender um serviço ou um produto.
Então, assim, se eu sou uma usuária normal e a Fernanda também é, e eu quero pagar um dinheiro para ela que eu estou devendo em Mombuca, eu posso fazer a transferência, mas o que eu não poderia fazer é vender um serviço para ela usando a Mombuca nesse sentido. Responde sua dúvida? E assim, sim, ela pode fazer compra, como você falou. Porque aí vai depender de como as pessoas fazem a contabilidade da parte delas. A pessoa, se ela recebe em Mombuca, eu estou cadastrada para ser comerciante. Eu sou uma comerciante informal, eu sou manicure. Eu tenho, não sei, enfim, um volume pequeno de renda entrando em Mombuca. Essa pessoa vai fazer uma diferenciação entre o que ela está comprando para consumo próprio e o que ela está comprando para insumo para o trabalho dela. E aí vai depender um pouco de como que as próprias pessoas lidam com essas questões. Mas sim, ela pode comprar para o próprio consumo e para insumo para o próprio negócio. Eu queria adicionar também que, por exemplo, um comerciante informal, ela pode receber tanto a RBC como ela pode receber, atualmente, ela pode receber o Programa de Amparo ao Trabalhador, né? E para receber a RBC e para receber o Programa de Amparo ao Trabalhador, as pessoas têm contas separadas. Então, um comerciante, ele pode ser também beneficiário da RBC, mas ele vai ter uma conta para receber a RBC e vai ter uma conta para o comércio, assim como ele vai ter uma conta para receber a RBC e para receber o PAT e a conta do seu comércio. São duas contas separadas. Entendi, obrigada. Bom, acho que a Paula Sarno queria colocar uma questão, pela ordem aqui. Paula, eu queria fazer uma pergunta para vocês, no que diz respeito à oferta, às linhas de crédito que o banco oferece, e o que a gente soube é que a coisa foi recente, né? Não tem todo esse histórico que essas atividades de renda que eles promoveram já há uns anos, mas é uma coisa um pouco mais recente, mas parece que tem ampliado bastante nos últimos 2 anos, pelo menos. Vocês conseguiram perceber nesse levantamento de vocês, quer dizer, vocês estão lidando mais com a questão, por exemplo, essas contas, né, RBC, PAT, e como é que são os pagamentos, né, que vêm a partir desse recebimento de Mombuca por esses programas, e quais são os efeitos que isso tem, né, na comunidade e no comércio e tal. Mas eu queria perguntar se vocês perceberam nesse levantamento de vocês se essas linhas de crédito, né, eu não sei por que conta que vai, né, se alguém chega e pede, entra numa daquelas linhas de crédito do Mombuca, aonde é que vai, né, ele recebe Mombuca, qual é a conta que entra, e se vocês perceberam algum efeito nessa cadeia de pagamentos, né, que vocês estão estudando, se deu para perceber, ainda que eu sei que isso não foi o foco de vocês inicialmente, né? A minha dúvida é só se vocês, ao mobilizarem esses dados, estudarem isso, vocês de alguma forma perceberam essa mudança, desse aumento nessas linhas de crédito, no volume de concessão de crédito, se isso teve algum efeito nessas cadeias que vocês estavam estudando. A gente não olhou muito para o microcrédito. A gente considerou, inclusive, que o microcrédito ele não é uma fonte de criação de moeda, né? Porque o microcrédito, de acordo com o banco, ele é financiado a partir da taxa que os negócios pagam por transação. Então, existe uma taxa de 2% que os negócios pagam conforme eles recebem compras, né? Conforme as pessoas fazem compras naquele negócio, e é isso que vai financiar as linhas de crédito e as ações sociais que o Banco Mombuca faz. Aí as ações sociais durante a pandemia, teve concurso de costura, eu acho que o bloco Joga Mombuca pro Ar, o bloco de carnaval, ele também é financiado a partir de, como se fosse um programa social, eu acredito, e tem as linhas de crédito, que são as linhas de crédito de consumo e as linhas de crédito produtivo. Eu não sei exatamente como funcionam as linhas de crédito. Eu acho que existem são 9 linhas de crédito, e dependendo da linha de crédito que a pessoa recebe, é diferente a forma do pagamento. Eu lembro de assistir uma palestra do Banco Mombuca enquanto eu estava estudando, me preparando, e na palestra eles falavam sobre crédito para reforma em casa. E aí era uma forma de crédito que eles pagavam diretamente, as pessoas tinham que apresentar o orçamento da reforma
com a loja que ia realizar o fornecimento dos materiais, e o banco transferia para a loja o dinheiro após que fosse realizado. Então, assim, eu acho que dependendo da linha de crédito vai ser diferente, mas eu não saberia te falar mais sobre isso. Mas o que a gente sabe, e a gente não necessariamente consegue ver isso com os dados, porque a gente não tem... Os dados, eles não estão exatamente segmentados. A gente não vê exatamente para onde eles estão indo, né? O que a gente vê primordialmente são as transações que estão sendo realizadas, mas a gente sabe que se o microcrédito ele é financiado com a taxa que os comerciantes pagam de 2%, conforme aumenta o volume transacionado na cidade, mais o banco recolhe as taxas. Então, vai aumentar a possibilidade de linhas de microcrédito que eles vão disponibilizar. Eu acho que o que a gente consegue ver, né, André, me corrija se eu estiver errado, a gente eventualmente consegue olhar talvez o volume do dinheiro que eles emprestaram, ou seja, o que está no microcrédito ao longo do tempo. É uma coisa que a gente não olhou porque acabou não sendo... Bom, primeiro que a gente tinha muito dado e a gente foi olhando aos poucos. Com certeza é alguma coisa que a gente vai olhar em algum momento, mas assim, a gente não vai olhar tão a fundo, até porque foi o que a André falou, a gente não consegue ver as transações que as pessoas fazem com o microcrédito, que elas recebem, mas a gente consegue ver o volume. Então, assim, eventualmente, quando a gente tiver esse tipo de informação, a gente pode compartilhar com você. Seria ótimo, porque a gente tem muito interesse em estudar essa coisa do microcrédito. Então, a gente poderia até ter pessoas aqui do grupo que se disponibilizariam, né, entendeu? A colocar as questões, eventualmente. Mas acho que o Fernando Teixeira também tinha uma pergunta, e depois o Danilo, né? Porque... Oi, Fernando, você quer fazer uma questão? Bom dia. Primeiro, assim, parabenizar a Andréia, assim, achei muito, muito legal. A gente está tentando acompanhar, assim, às vezes tateando, mas nunca tinha, eu, pelo menos, nunca tinha tido acesso a uma pesquisa com dados e com essa discussão de destruição da moeda, enfim, da circulação. Achei muito legal mesmo. Eu queria explorar uma coisa que não tem a ver tanto com o banco, mas mais com a moeda. Assim, a gente teve essa reunião com a Manuela, deu mais ou menos uma futucada e compreendeu que o banco, tal qual ele está formatado hoje, ele acaba sendo muito mais um banco atrelado à assistência social do que ao desenvolvimento. Não me parece que, mesmo as linhas de microcrédito, a Manuela até chegou a compartilhar com a gente alguns números, é uma coisa assim muito residual. Eu fiz uma continha, uma regrinha de 3, era assim, sei lá, 500 pessoas pegaram, 500 CNPJs pegaram empréstimo e 3 mil se a gente faz uma média por empréstimo. É uma coisa muito, muito incipiente e que não me parece que existe um interesse concreto de que aquilo seja mais do que mas o que eu trago como reflexão se vocês, né, para tentar também contribuir para, de repente, uma pesquisa futura, assim, eu entendo que o banco e a moeda Mumbuca, né, principalmente a moeda, muito mais do que uma moeda de bancos comunitários, né, uma moeda social, tal qual o Banco Palmas e etc., ela tem uma característica que é essa injeção mensal de uma renda naquela moeda, né, que você fez também uma continha aqui, só de RBC são mais de 500 mil reais injetados mensalmente na economia, mais o efeito multiplicador disso, você pega esse PAT e tal, 1 milhão e joga para cima. É muito legal saber que boa parte da circulação, né, segue ali antes de ser destruída, mas ao mesmo tempo eu enxergo que existe em determinado grau da escala de circulação, deve ter uma extração desses recursos ou por bancos convencionais, via empréstimos, enfim. Estou querendo tentar mais ou menos mapear onde é que se pode ver ou compreender que assim, ótimo a questão né, da humanitária da pessoa consumir ali e tal, ótimo que tem uma circulação no município, mas a massa salarial, mas que não é salário, é renda, enfim, a massa de renda que está no município, eu compreendo que ela cresce muito, e isso diferencia a potencialidade do uso da moeda e do banco como instrumento, chamamos de desenvolvimento, ou chamamos, enfim, do que quisermos. E aí, então, eu acho que existe, de repente, um espaço de pesquisa para compreender isso, né? Você consegue
algumas bases do Banco Central, compreender se houve mais ou menos fornecimento de crédito por município, enfim, você consegue mais ou menos captar determinadas extrações desses recursos. E aí também queria saber se vocês já chegaram, conversando com a prefeitura, a entender se tem intenção, porque uma das formas também de você fazer aquele recurso circular por mais tempo é um regramento de mais, sei lá, o CNPJ tem que, por 3 meses, manter aqueles recursos em Mombuca até fazer a conversão. Lógico que, dependendo do CNPJ, ele tem gasto em real, a coisa não vai funcionar. Eu estou pensando assim, como que você pode ter um regramento para fazer o fluxo circular ali dessa renda se manter por mais tempo? São mais ideias assim que me chamam muito a atenção, porque eu acho que é isso, Maricá tem esse potencial, porque mensalmente tem uma injeção de recursos, mais a questão do multiplicador. Então, se vocês refletem sobre isso, e assim, parabéns mais uma vez, achei muito legal. Você quer falar, André? Então, sobre a primeira parte da sua pergunta, não, a gente não entrou ainda nessa questão de olhar como que o Banco Comunitário, a moeda social e o aumento de volume que ele teve ao longo dos anos vai interagir com outras instituições financeiras lá, dentro da cidade. Assim, eu não sei exatamente se isso aqui se isso responde a sua pergunta. A gente pretende ir a campo com um questionário grande e o questionário que a gente tem a gente tenta medir inserção financeira, não só através do Banco Mombuca, né? Enfim, através de outras instituições. Então, talvez a gente tenha mais dado para poder explicar isso, para tentar ver se é isso. O pessoal que recebe a Mombuca, bom, se os beneficiários, que são os que vão ter esse acesso à Mombuca, e até, inclusive, dá para a gente tentar checar se as pessoas que são comerciantes que recebem Mombuca estão interagindo mais com o resto do sistema financeiro a partir daí. Mas, assim, num termo, numa ideia, numa visão macro, não tem informação suficiente para responder isso. Mas, sim, é uma coisa que dá para ser pesquisada. Eu esqueci a segunda parte. Desculpa. Não, é mais no sentido de que é isso. Assim, a potencialidade permite né, de circulação permite que outras que haja essa extração via sistema financeiro ou enfim, outras formas, e se tem regramentos possíveis, ou se vocês discutem essa reflexão sobre provavelmente outras moedas sociais, se você não teria tanto esse dilema, porque você não tem injeção de recurso mensal e tal, mas talvez para Maricá funcione, não sei. Então, eles não têm regra. Esse tipo de regra que você falou que o comerciante tem que manter a Mombuca durante tanto tempo. Assim, eu acho que o que a gente vê da aceitação da moeda por parte dos comerciantes é que no início tinha muita desconfiança, claro, e assim, claramente, conforme foi aumentando o volume de pessoas que tinham Mombuca, eles foi aumentando a aceitação. Eu suponho que você é um comerciante, você vê que agora muitas pessoas estão pagando em Mombuca, vem pessoas do seu estabelecimento e pedem para receber em Mombuca, e a partir daí foi aumentando. Então, assim, essa é inclusive a narrativa que o próprio banco e a prefeitura explicam. Eles veem que conforme foi tendo mais dinheiro circulando, mais Mombuca circulando, mais os negócios foram aceitando. Então, eu imagino que do ponto de vista deles, eles nunca pensaram numa necessidade de uma regra como essa. Eu acho que seria interessante, na verdade, justamente para poder manter a moeda circulando mais tempo na cidade. Mas o que a gente vê nos dados e o que a gente, assim, foi uma surpresa para a gente, uma surpresa positiva, digamos assim, de ver que tem a proporção de conversão entre real e Mombuca por parte dos comércios é relativamente baixa. Assim. Eu achei que ia ser muito maior. Eles usam bastante a Mombuca. E eles passaram a usar bastante a Mombuca, principalmente no ano passado, e eu imagino que isso também tem a ver com o fato de que você tem mais comerciantes aceitando, então, assim, vale mais a pena, não tem por que eu transferir a Mombuca para real, e assim, eles também podem pagar boleto, você pode pagar luz, você pode pagar gás, assim, então, são muitas possibilidades. Então, eu suponho que tenha também a ver com a questão do próprio serviço do banco, digamos assim, é mais fácil se relacionar com o banco Mombuca do que com um banco comercial. Então, assim, é muito fácil fazer as coisas através do banco. É um aplicativo simples de usar. Eu acho que essas características que levaram
esse aumento da aceitação da moeda mais do que uma regra da cidade, até porque eles não colocaram essa regra. Eu não sei se essa regra poderia, por exemplo, fazer com que alguns comércios não estivessem dispostos a aceitar a Mombuca, como, por exemplo, comércios maiores, rede grande de supermercado, etc. Então, talvez eles não tenham considerado por esse motivo. Desculpa, não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. Não, respondeu sim. Tá ótimo. Obrigado, Roberto. Bom, acho que a Lília ainda tem pergunta, ou ela já fez, e a gente pode passar para o Danilo. Oi. Já fiz, pode passar. Obrigada. Então, Danilo, por favor. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela chance de acompanhar esse debate. Já tinha visto a apresentação da Andréa do grupo, muito boa, excelente. Estou participando aqui mais para acompanhar o debate mesmo. Eu tenho algumas observações aqui, só para ajudar a enriquecer as informações. O Banco Central tem uma nota, a Procuradoria-Geral do Banco Central emitiu uma nota técnica em 2011 sobre a regulamentação dos bancos comunitários. O Banco Central considera que os bancos comunitários não estão sob a regulamentação, não são instituições financeiras, e acho que essa nota técnica ela pode ajudar a esclarecer onde se situam os bancos comunitários na regulamentação. Uma nota técnica que está nos anais do Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, de 2010. Acho que quem quiser dar uma olhada nesse documento, acho que é bem interessante. Aí só queria fazer um comentário sobre o que a Línia falou, né? Acho que ela pegou num ponto importante. Os bancos comunitários são instituições independentes, elas são formadas pelas comunidades de forma autônoma, e aqui em Maricá há uma especificidade, né? Aqui o banco comunitário ele foi usado como instrumento de política pública, né? Um instrumento para distribuição de benefícios. Então aqui realmente ele nasceu por uma iniciativa do poder público, e ele é um instrumento de política pública, ele não é um banco comunitário tradicional, puro, como a gente vê, como, por exemplo, o Banco Palmas, né, que surgiu de forma autônoma na comunidade de Palmeiras, e não depende de recursos públicos, né? Ele recebe doações de ONGs e tem um fluxo próprio. Aqui, realmente, o Banco Comunitário de Maricá, ele depende exclusivamente de transferências que são feitas da prefeitura, e a prefeitura usa o banco comunitário como um instrumento para distribuir esses benefícios. O Banco Mombuca é uma associação, né? Uma associação independente da prefeitura, e quem operacionaliza o sistema, o e-dinheiro, é o Instituto Palmas, né, do Joaquim Melo, contratado, né, por meio de um convênio pela prefeitura para fazer isso. Eu acho que dois pontos aqui são importantes, né? O Banco Mombuca ele não financia a prefeitura, não há nenhuma operação de empréstimo entre Banco Mombuca e prefeitura. Há um repasse de recursos diretamente para a conta dos beneficiários no e-dinheiro, que é uma instituição de pagamento. Também não há emissão de moeda, né? Há uma emissão de moeda eletrônica, que é regulamentada pelo Banco Central. Cada Mombuca está lastreada em R$1, então não há criação de moeda na cidade de Maricá. Acho que isso são dois pontos importantes que se houvesse criação de moeda, acho que o Banco Central já teria olhado para isso, né? Então, isso garante a estabilidade e o valor da Mombuca. Aí sobre a lei que eu coloquei, a lei 12.865, ela é a lei que regulamenta as instituições de pagamento. Então, a partir dessa lei, as moedas locais digitais passaram a ser regulamentadas pelo Banco Central, né? A lei e as circulares e as resoluções do Banco Central, elas regulamentam o uso de moeda eletrônica pelas instituições de pagamento. O e-dinheiro é uma instituição de pagamento que é regulamentada pelo Banco Central, mas não precisa de autorização do Banco Central pela volumetria dele. Ele movimentava uma quantidade de recursos que não exigia ele pedir autorização do Banco Central. Ele estourou esse limite recentemente, passou de 500 milhões, exatamente por causa desses programas de benefícios, né? Principalmente por causa de Maricá, que injetou mais de 300 milhões via essa instituição de pagamento na economia local. Mas semana retrasada, o Banco Central soltou uma resolução nova mudando essa volumetria, então o e-dinheiro continua sendo uma instituição de pagamento que não requer
autorização do Banco Central para funcionar, apesar de estar sob a regulamentação do Banco Central. Eu estou aqui na Codemar hoje, na Companhia de Desenvolvimento de Maricá, e uma das preocupações que a gente, que eu e a Denise temos no nosso trabalho, né, e aqui também a gente tem na Codemar, como exatamente transformar ou usar o Banco como um banco de desenvolvimento, um mini banco de desenvolvimento, né? E nosso trabalho vai ter essa preocupação, né? A gente está estudando ainda, está desenvolvendo, a gente vai ter essa preocupação que foi colocada aqui. Outras preocupações, por exemplo, como dependência dos royalties, também a gente vai procurar estudar como atrair recursos privados para o circuito da Mombuca. Hoje é um circuito que depende dos recursos da prefeitura, então a gente vai pensar em como atrair recursos privados para que no futuro o banco comunitário tenha uma existência autônoma, né? E essa preocupação também de aumentar a circulação, né? Como é que a gente faz para que o comércio reutilize a Mombuca no circuito. Com todas essas preocupações, todo o nosso estudo, e na medida do possível, a gente pode compartilhar nossas reflexões com vocês nessas discussões. A gente tem também uma pesquisa bibliográfica já feita. A gente pode compartilhar também com a Lilian, por exemplo, que está fazendo doutorado em moedas locais. Também é um tema que eu tenho acompanhado bastante. Posso compartilhar essas informações com vocês. É isso. Eu agradeço a chance de participar desse debate com vocês. Muito obrigado. Realmente, acho que há muita convergência também. Até porque a gente precisa também fazer um cenário, como é que a gente trabalhar. Dos seus pontos, com mais ou menos o que a gente tem conversado entre a gente, né? Além da pesquisa com o Fábio, mas essa questão de como transformar, né, o Banco Mombuca, quer dizer, o potencial que ele tem, né, para, sei lá, ser um polo assim, de desenvolvimento, né, porque seria um passo adicional, um passo importante, quer dizer, além de distribuição dessa função mais humanitária, como o Fernando colocou, ele também gerar um potencial de crescimento e isso dando mais independência a Maricá, né? Ao desenvolvimento econômico de Maricá, a geração de emprego, acompanhar a geração de emprego, o impacto multiplicador dessas ações, né, de renda e emprego, acho que é bem interessante. Acho que nos estimula bastante. Então, vamos conversar. Muito obrigada. Obrigado. Acho que a Denise também ela tinha colocado mais uma pergunta aqui, que é o efeito multiplicador, né, que isso também... Já que você tem você tem uma retenção das taxas, né, de conversão, e isso acaba gerando um fundo que dá margem a você oferecer o crédito, né? O multiplicador de crédito vem daí, mas acho que a Roberta e a Andréa podem explicar. Vocês leram aqui a pergunta? Como funciona a reserva bancária do Banco Mombuca para que o pagamento sejam sempre honrados e não criem instabilidade, garantindo que o banco sempre possa ter confiança e processar os pagamentos com a comunidade? Algum cálculo do multiplicador bancário do Mombuca? Então, eu acho que nisso aqui eu vou ficar devendo muito você, porque é uma das coisas também que a gente queria entender melhor com o banco. Mas, assim, eu vou falar do que a gente entende do funcionamento do banco. Ele não teria exatamente ele tem algum tipo de reserva por causa das taxas, mas eu não sei o quanto que ele realmente, tipo assim, não tem uma regra do quanto ele tem que manter do que eles recebem de taxa gerado da circulação da Mombuca no próprio banco. Então, assim, depende do funcionamento que eles decidem para eles mesmos. Então, eu diria que se existe, que é baixa, porque não parece ser do interesse deles. E não tem essa preocupação exatamente em ter uma confiança de manter ao processar os pagamentos para a comunidade. Porque o dinheiro da RBC vai vir diretamente da prefeitura e o dinheiro dos outros benefícios também, que o banco operacionaliza, e o crédito é uma coisa que vai depender da existência de dinheiro do próprio banco para dar, que aí vai vir das taxas. Que aí foi o que a Andréa falou, a gente sabe que isso vai ter, eles têm mais disponibilidade agora de dar mais crédito porque aumentou o volume de moeda circulando na cidade.
Não tem um cálculo de multiplicador bancário do Mombuca. É uma coisa que a gente pretende eventualmente conseguir chegar a calcular, mas ainda não tem. E a paridade do real com a Mombuca é 1. Então, assim, a Mombuca não rende juros, a Mombuca não vai... ela não vai agir dessa forma, é só R$1 para uma Mombuca. Ok, Denise? Ótimo. Não, obrigada. Acho que mais algum comentário? Tem uma questão do Paulo, que ele quer saber o impacto a estudo sobre o quanto de renda é vazado para outros municípios devido à criação do Mombuca. Acho que não tem. Assim, alguma coisa deve vazar, concordo com você, mas eu acho que à medida que a moeda é mais aceita na cidade, vai vazar menos, porque vai ter menos incentivo para as pessoas que são comerciantes transformar a Mombuca em real. E como grande parte dos comerciantes parecem ser pequenos comerciantes que estão ali na cidade, que não exatamente fazem transações com outros municípios, então, assim, você tem... A possibilidade de acontecer existe, mas a gente acredita que é um volume pequeno. Existe, desculpe, tem uma pergunta aqui da Limes, mas só que me ocorreu agora alguma discussão sobre, por exemplo, assim, você tentar gerar formalização do negócio, né, a partir, entendeu, do uso do banco, entendeu? Pensando aí na ideia do regramento do Fernando Teixeira, né? Quer dizer, você poderia ter uma regra, por exemplo, que, né, você legalizasse o negócio, né, e aí você talvez pudesse ter mais privilégios no uso do Banco Mombuca, porque isso seria uma forma de você ir puxando, né, quer dizer, tendo uma porta de saída, quer dizer, não ser só um banco de transferência de recursos, quer dizer, um braço operacional da prefeitura, mas você estaria, né, dando oportunidade de melhorias e, eventualmente, quer dizer, para a pessoa e para a prefeitura, porque com a formalização você tem alguma arrecadação adicional, não sei. Foi só uma ideia que me ocorreu, mas a Limes também tem uma pergunta aqui. Uma pergunta: crédito tomado em Mombuca pode ser resgatado para o real ou assim mesmo os benefícios sociais, ou assim como os benefícios sociais deve ser consumido em Mombuca? É uma boa dúvida. Não, a maior parte das linhas de crédito, pelo que a gente entendeu, tem que ser consumido em Mombuca. São 9 ao total, tem umas 3 que a gente está um pouco com dúvida, que novamente está na nossa lista de coisas para conversar com o banco. Mas eu vou chutar que eles também têm que ser consumidos em Mombuca, porque a ideia é manter dentro da cidade. Então, Carmen, sobre a questão que você falou antes, não, assim, eu não sei se talvez a cidade tenha outro programa que busque tentar formalizar os negócios por todas essas preocupações que você falou. Mas em relação ao banco, Mombuca não existe nada desse tipo. Obrigada. Bom, acho que aqui pelo coisa não tem mais nada. Adriano, você queria falar alguma coisa? Você também participou? Não, eu tenho, então, já que só mais uma perguntinha, já que já estão meio adiantado também. Não existe, então, nenhuma forma de poupar com Mombuca, né? Nenhuma forma que dê algum rendimento, coisa do tipo, né? Então, para poupar tem que ir para outro banco, né? Porque agora com a pandemia, agora não, faz um tempo já. Eu imagino que teve gente que usou para comprar tal, mas pode ter gente que simplesmente pegou o dinheiro e poupou, né? Pensando na incerteza toda. Mas era só isso mesmo, tá? É uma coisa que a gente quer tentar olhar, e a gente consegue olhar isso, se a pessoa não gastou Mombuca. Mas realmente é uma coisa que é uma discussão que a gente estava tendo, se você pensar por um ponto de vista, assim, ela não vai incentivar a poupança. E antes, foi você que tinha perguntado sobre a RBCC universal. Universal, isso. Então, não é completamente universal. No momento, a regra de elegibilidade é que a pessoa tem que estar no cadastro único. Então, o cadastro único só famílias com até 3 salários mínimos. Então,
você tem algum tipo de regra de renda, por ser essa regra de estar no CadÚnico, e a pessoa tem que morar 3 anos na cidade. Mas são essas 2 regras. E, assim, tudo que indica a cidade quer expandir para todos os moradores. Então, assim, eventualmente ser universal, mas no momento... Fazer universal mesmo, entendi. E só mais uma coisa em cima disso, a China recentemente, quando ela está tentando implementar a moeda digital, ela fez uma distribuição de vales, né? Não lembro o valor exato, mas ela fez uma distribuição de vale não conversível, embora a paridade seja 1 para 1, era não conversível, só que com data de validade, né? Então isso obriga ela a consumir, não tem como poupar, né? Então você, de fato, aquece a economia, acho que tem a ver um pouco também. Mas obrigado, e aproveitar para parabenizar a André, a Roberta e o esclarecimento do Danilo também, porque você vê que a gente se interessa muito, sabe muito pouco, né? Então